Bom dia, graça e paz. Nessa sexta-feira eu quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. E tem como tema, estejam atentos às raposinhas. Lá em Cantares 2:15, o texto vai dizer o seguinte: agarrai-nos às raposas, às raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O poema escrito aqui por Salomão, filho de Davi, nesse capítulo 2 de Cantares, é uma composição sobre o relacionamento, seu relacionamento com a Sulamita, uma figuração poética entre Cristo e a igreja. É aqui nesse capítulo que se encontra a famosa frase, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. No versículo 15, a palavra de Deus nos adverte, apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas. Algumas versões vão dizer que danificam, que destroem, que devastam. A vinha é a representatividade da igreja, do nosso relacionamento com Jesus. E aqui ela se apresenta potencialmente para produzir frutos, ela está em flor. Agora espera um pouco, há um alerta da palavra. Diz assim, apanhe-me as raposinhas. Mas esses bichinhos são tão fofinhos, peludos, parecem inofensivos, aparentemente, mas são traiçoeiros, oportunistas, ações sutis para destruidoras, porque elas destroem o poder de frutificação da vinha. São esses animais fofinhos que são capazes de devastar a vinha e produzir prejuízos incalculáveis. Houve algum descuido aqui. As raposas conseguiram entrar na vinha e a ponto de ameaçar a frutificação. Como isso teria acontecido? Não construíram cercas ao redor dessa vinha, não colocaram vigias. Em Marcos 12:1, Jesus ele traz uma parábola que mostra os procedimentos necessários para se proteger a vinha. Olha só o que Jesus diz. Então Jesus começou a lhe falar por parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Bem, não sabemos qual descuido foi, quem se descuidou com relação a essa vinha. O que sabemos é que as raposinhas conseguiram entrar. E agora há uma advertência, agarrai-nos esses animais. Por que agarrar? Por que não somente enxotar? Se você pensou que é porque senão eles podem voltar, eu vou te dizer que você está correto nessa sua avaliação. A instrução é apanhar. Estejam atentos ao seu ardis, às suas investidas. Então aniquile, destruam essas raposas. Lide uma a uma. O que são essas danadas então? São nada mais, nada menos do que pequenos tropeços, pequenos deslizes, que consideramos sem importância, atitudes, pensamentos, sentimentos que talvez não sejam considerados como pecados graves, que vão acabar nos trazendo prejuízos grandes. Mas são justamente esses que aparentam ser tão inofensivos, sem riscos, tornam-se rotineiros e oferecem perigo. E podem acabar com a sua frutificação no Senhor. Você não pode identificá-las melhor do que ninguém. Você é que tem que fazer isso. Jesus nos orientou para julgarmos a nós mesmos. Qual é o objetivo dessas raposas? Minar o relacionamento que você tem com Deus. Destruir os frutos. Uma vez que as raposinhas entram na vinha, o que você considera sagrado deixa de ser. Pureza, fidelidade, adoração, obediência à palavra de Deus. As raposas agem de uma maneira sutil e essas coisas vão acontecendo sem que você perceba. Algumas raposas, eu quero falar um pouco sobre elas, não dá para falar de todas, mas eu quero começar a falar de uma que é a principal, o orgulho. Queridos, precisamos sempre sondar o nosso coração, nossas motivações em fazer ou não fazer as coisas para o Senhor. A Bíblia fala que seremos resistidos pelo Senhor caso
anuamos aos seus ardis, aos ardis dessa raposinha. A Bíblia fala lá em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é a mãe das demais raposinhas. As raposinhas, elas não andam isoladas, elas andam em bando. Se você permite que uma delas chegue ao seu coração, com certeza atrairá as demais. E o orgulho é uma delas. Murmuração é uma outra raposinha, o mau hábito de reclamar. A reclamação é opositora à gratidão. Reclamar sobre o salário, do cônjuge, do trabalho. Perceba, se observe se tem falado o que é que tem saído da sua boca. Gratidão ou reclamação? A murmuração fez uma geração penar 40 anos para entrar e possuir a terra prometida. Uma dessas outras raposinhas é a mentira. Falta com a verdade. É você não ser íntegro com o que você fala, com as suas atitudes. Omitir fatos de forma a burlar o entendimento da outra pessoa. Mentira origina-se do nosso inimigo, origina-se do diabo. Ele é o pai da mentira. Não somos seus filhos, somos filhos de Deus, somos filhos da verdade. Temos um Senhor que fala a respeito de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos compromisso com a verdade. Amém? Uma outra raposinha são as impurezas. Deus nos chama a santidade. Não há espaço para flertarmos com a imoralidade. Não, namoros inadequados, pensamentos impuros, pornografia. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, vai falar um pouco a respeito disso. Uma outra raposinha é a fofoca. É o falar mal de outros irmãos, é falar sobre os irmãos. É a inveja, quando nós temos inveja do outro. E uma outra raposinha que parece ser sem trazer muitos prejuízos, mas essa raposinha, ela é realmente muito sutil, mas causa um estrago muito grande. É a ausência de disciplinas espirituais. Não se dedica à oração, à leitura da palavra, o jejum, para conhecer a Deus. Se deixar transformar-se pelo seu agir, pela palavra de Deus. Essa falta de disciplina tem raiz em duas fontes possíveis. Uma é a preguiça, o outro o orgulho, a autossuficiência. Muitos se escondem no discurso de falta de tempo para buscar o Senhor, mas talvez essa seja uma das desculpas para não submetermos e dependermos de Deus. Esse período de isolamento tem sido oportuno para uma autorreflexão, para um olhar para dentro. 1 Coríntios 10:12 vai nos advertir: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Precisamos da ajuda do Espírito para nos autoexaminar. Ele nos conhece como ninguém. Agarre as raposinhas, extermine-as, dê um basta a elas para que o seu relacionamento com Deus seja enriquecido e seus frutos não sejam abortados. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Nosso relacionamento, nosso poder de frutificação, que advém de um relacionamento com o Senhor, de um relacionamento de humildade, de um relacionamento livre do orgulho, de um relacionamento que sonda o seu coração sempre. Nós queremos estar sondando o nosso coração nessa manhã. Nos ajuda a encontrar em nós, se permitirmos que alguma dessas raposas chegassem perto de nós. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a exterminar essas raposas, a dar um fim nelas, para que o nosso relacionamento alcance uma crescente, em nome de Jesus, e alcance a frutificação. Amém. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso.